Fala pessoal, bem-vindos de volta aqui ao nosso canal e ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo uma súmula específica sobre adicional de periculosidade e a gente vai refletir um pouquinho aqui também sobre a questão da aplicação do direito do trabalho no tempo. Direito do trabalho intertemporal, aplicação da lei trabalhista no tempo. Vamos lá, a súmula 191, ela fala o seguinte: adicional de periculosidade e incidência à base de cálculo. O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. Então aqui é bastante simples, né? Aqui esse inciso primeiro da súmula se baseia no artigo 193, parágrafo 1º da CLT, que está aqui na tela, que menciona que o trabalho em condições de periculosidade assegurou ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações em lucros. Ou seja, adicional de periculosidade, ele incide então apenas sobre o salário base. Você não vai considerar uma gratificação por tempo de serviço, por exemplo, uma comissão, um prêmio que a empresa pague. É claro que se a gente tiver uma situação, por exemplo, em que haja o pagamento de uma parcela que, embora não seja chamada de salário, né, no contra-cheque, ela vem com uma rubrica diferente, mas que é uma fraude, que seja uma situação em que é salário, né? Por exemplo, aqui, digamos lá, que o empregador paga no contra-cheque um prêmio, só que é um prêmio no valor fixo, ele chama de prêmio isso, né? Ele chama de prêmio, só que ele paga num valor fixo lá, digamos, de R$300 por mês. E esse prêmio é pago para todo mundo de forma indistinta, sem nenhum critério, né? Então é claro que aqui você pode estar diante de uma fraude, eventualmente, vai descaracterizar a natureza desse prêmio e ele vai se considerar salário, tá? Mas aqui seria uma situação, portanto, de fraude. O fato ressalvando essa situação de fraude, então periculosidade 30% somente sobre o salário base. Bastante tranquilo aqui. Bom, e vamos avançar aqui então. Por quê? Porque o inciso 2º e o inciso 3º das súmulas, esses incisos trouxeram aqui a discussão sobre a aplicação da lei no tempo. A aplicação da lei trabalhista no tempo, né? Será que a lei trabalhista nova ela vai se aplicar para o contrato de trabalho já vigente? Ou será que a lei trabalhista nova ela só vai alcançar os novos contratos de trabalho que são firmados após a vigência da lei? Isso aqui é importante por quê? Porque aqui a gente tinha uma discussão envolvendo a lei 7369 de 85, que até coloquei aqui na próxima tela, coloquei em vermelho porque ela já foi revogada, mas só para a gente compreender aqui essa discussão. Essa lei se aplicava para os empregados eletricitários, os chamados eletricitários, como fala aqui o dispositivo, atividade no setor de energia elétrica. E aqui essa lei ela foi interpretada pelo TST, por mais que houvesse alguma controvérsia, ela foi interpretada pelo TST como sendo o adicional de periculosidade 30% sobre todas as parcelas salariais que esse empregado recebesse. E não apenas sobre o salário base, como a gente entende aqui na CLT. Então o TST entendia para eletricitários, ele entendia que seria todas as parcelas remuneratórias, salariais. Tá? E aqui é isso que diz aqui o inciso 2º da súmula. Ele fala: adicional de periculosidade de empregado eletricitário contratado sob a égide da Lei 7369, de 85, deve ser calculado sobre a totalidade de parcelas de natureza salarial. E aí sequer seria válida a norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico. Então o TST interpretou essa lei específica dos eletricitários, que não está vigente mais, como abrangendo qualquer parcela salarial e não apenas do salário base em si. Então percebam que essa lei aqui, ela trazia, claro, um critério mais benéfico a quem? Ao trabalhador. Porque a base de cálculo da periculosidade ela ia ser maior, ela não ia ser só o salário base, ela ia ser o salário base com outras parcelas salariais. Então você ia ter um acréscimo aqui e isso beneficiava o trabalhador, tá certo? O que aconteceu? Essa lei ela foi revogada, a Lei 7369, foi revogada por uma outra lei, deixa eu até apagar aqui para não ficar bagunçado, que é a Lei 12.740 de 2012. E o inciso 3º da súmula menciona a alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade universitário promovida pela Lei 12.740 de 2012, atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 193 da CLT. Ou seja, a Lei 12.740 revogou, portanto,
essa disposição específica dos eletricitários. E aí passou-se a aplicar então a regra geral da CLT, que é a regra de 30% sobre o salário base. Perceba, essa modificação legislativa então, essa revogação da Lei 7.369, ela foi algo então, claro, prejudicial ao trabalhador. Prejudicial ao trabalhador. Por quê? Porque antes ele tinha uma base de cálculo maior para a periculosidade, era qualquer parcela salarial, ele ganhava mais, portanto, e depois da revogação da lei, o trabalhador passou a ganhar menos, porque reduz a base de cálculo para 30% apenas sobre o salário base. Percebe aqui? Então, alteração legislativa prejudicial ao trabalhador. Quando a gente fala isso, a primeira coisa que vem à mente é a chamada reforma trabalhista. Lembra dela? A Lei 13.467 de 2017, que foi uma lei que suprimiu ou reduziu diversos direitos dos trabalhadores. E essa é uma discussão que ainda hoje no TST, no momento que eu gravo esse vídeo aqui em abril de 2023, a gente não tem esse tema ainda pacificado no Tribunal Superior do Trabalho. Tá? A gente tem algumas turmas do TST entendendo que a reforma só se aplica para os contratos posteriores à reforma, e a gente tem turmas no TST ainda dizendo que a reforma trabalhista ela vai se aplicar para todos os contratos, inclusive os contratos anteriores à reforma. Qual é a discussão aqui? A gente sabe que com relação a esse tema da aplicação da lei trabalhista no tempo, esse é um tema muito rico, um tema muito vasto, um tema que eu aprofundo bastante lá no nosso curso de Direito do Trabalho. Mas o fato aqui é o seguinte, resumindo aqui o tema, a gente sabe que, em geral, as leis trabalhistas elas sempre vieram para aumentar os direitos, para trazer mais direitos aos trabalhadores. E aí, com relação a essas leis que criam direitos, aumentam os direitos, nunca houve dúvida, nunca houve discussão, essa lei nova se aplicava de imediato. E essa lei nova, ela alcançava os contratos antigos. Todos os contratos de trabalho, antigos ou novos, seriam regidos pela lei nova, que traria um direito a mais, um direito novo. Beleza? Agora, o problema surge quando a gente começa a ter algumas leis no direito do trabalho que restringem direitos que já existiam, ou que suprimem, que acabam com direitos que já existiam na lei. E esse foi o caso aqui da situação dos eletricitários, em que você tinha uma interpretação que era uma base de cálculo maior e, por força de uma lei nova, você reduz a base de cálculo. E aí, consequentemente, claro, você reduz o ganho do trabalhador. O TST, então, aqui na súmula 191, ele foi nessa linha, ele foi nessa corrente, são duas correntes em doutrina. Uma corrente vai dizer, olha, nesse caso, a lei nova ela não pode se aplicar, porque seria uma ideia do princípio da condição mais benéfica, da estabilização da situação do trabalhador. E para essa primeira corrente, a lei nova ela não poderia se aplicar para os contratos antigos, porque a lei nova, portanto, ela é prejudicial ao trabalhador. E o TST foi nessa linha aqui com relação ao adicional de periculosidade dos eletricitários. Perfeito? E uma outra corrente vai dizer, não, aqui na verdade você não pode aplicar esse princípio, essa ideia também de que vai haver uma condição mais benéfica, vai haver uma adesão daquela lei ao contrato de trabalho, porque se o empregador paga a periculosidade com base num critério, ele não paga essa periculosidade porque ele quer, por força de uma norma contratual. O empregador paga isso por força da lei, é a própria lei que estabelece o critério. Então, se a lei cria um critério inferior, se a lei prevê um critério que a periculosidade vai incidir sobre as parcelas de natureza salarial, todas elas, e depois uma lei nova vem e cria um outro critério que é inferior para o trabalhador, que retira um pouco desse valor do trabalhador, mas o empregador estaria apenas cumprindo a lei. E aí, no direito do trabalho, então, para essa segunda corrente, prevaleceria uma ideia de um estatuto legal, não seria uma ideia contratual em si. A parcela não é paga por força do contrato em si, mas por força da legislação incidente. São duas correntes aqui bastante interessantes, com argumentos substanciais. Eu não vou nem dizer qual é o meu pensamento aqui. Se você quer descobrir o pensamento, sugiro que veja a aula no curso, em que eu tenho a oportunidade de aprofundar um pouco mais esse tema. Mas o fato aqui é esse, tá? São duas correntes. E na súmula 191, portanto, o TST ele foi na corrente de que a lei trabalhista prejudicial, tá? A lei trabalhista nova prejudicial, ela não alcança os contratos antigos. Ela só alcança os contratos novos, os contratos formados, portanto, e firmados após a vigência da nova lei. Tá? E aí, bom, como é que o TST vai se posicionar com relação à Lei 13.467 de 2017? Não sabemos.
Não sabemos ainda. A gente nota uma tendência de que o TST ele siga essa mesma linha aqui, de que a reforma não se aplicaria para os contratos anteriores, só para os contratos posteriores. É uma tendência aparentemente numérica no TST, mas tenho a impressão de que vai ser um tema que vai dar muita discussão lá e vai ser uma votação por maioria apertada no TST, tá? Não vai ser maioria ampla. E de todo modo aqui a gente tem uma posição da súmula 191 e de acordo com a posição que o TST adotar com relação à lei 13.467, talvez até a gente precise revisar o entendimento aqui da súmula 191. Talvez o próprio TST tivesse que modificar, né? Então se o TST passar a entender, por exemplo, que a lei nova ela se aplica de imediato, inclusive para os contratos anteriores, a lei nova prejudicial, o TST teria que rever também, modificar a súmula 191. Tá? Então precisamos acompanhar isso daí para ver os reflexos dessa interpretação do TST com relação a esse tema. Maravilha, minha gente! Então com isso conseguimos fechar aqui esse vídeo. Se você me deu a honra de estar até aqui comigo nesse ponto do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhe aí no WhatsApp aí com seus amigos, colegas, nos seus grupos, para que o nosso projeto e o nosso desafio possa continuar crescendo, frutificando e ajudando mais pessoas Brasil afora. Grande abraço e até o próximo vídeo.